Boa tarde, senhora conselheira, Eleonora Martins, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro Zorzi. Estamos dando abertura da reunião número 16/2016, de 22 de março de 2016. Item 1, apreciação das minutas de atas números 11/2016 e 12/2016. Conselheira Eleonora. Aprovo. Aprovo. Eu tenho uma pequena correção. Não, temos tempo, não tem problema nenhum. Presidente, eu tenho uma pequena retificação na ata número 12. 12. Na 11, ok. Não, sem na problema. 11, ok. Aprovo. A 12, conselheiro João. Aqui. Na 90, a partir da 90 a 92, informo que ao receber uma cópia do anteprojeto elaborado, indagará os valores destinados ao município, entendo que os mesmos devem ser equiparados ao secretário de Estado. Não agradou? Os valores propostos da remuneração dos conselheiros. Entendo que os mesmos, por entender elevados, entendo que os mesmos devem ser equiparados ao de secretário. Equiparados, né? Equiparados, secretário, porque o descontentamento estava no valor elevado. Uhum. Para quem lê, pode parecer que está postulando um valor menor. Ao revés, está propondo um valor menor, que é o que está. Caso pareça que fará. Como é que ficaria, então, a redação proposta? Entendo que os mesmos O conselheiro João Nascimento informa que, ao receber cópia do anteprojeto elaborado, não lhe agradou em nada os valores de remuneração dos conselheiros. valores elevados. Entende que os meus devam ser diminuídos para serem equiparados. Tá. Diminuídos para serem equiparados. Diminui para serem Equiparados ao equiparados do secretário de Estado. ao secretário de Estado. Ao secretário de Isso. Estado. Perfeito. Desculpa que eu... Não, tranquilo. Tá bom? Então, aprovado a ata número 11, 2016 e a número 12, 2016. Item 2, comunicações. 2.1 está pautada para o dia 29 de março, sessão número 17/2016, a análise do processo número 0011-45-39.00/15 dígito 7, que trata do pedido do usuário Luiz Guido Salomão, referente a ressarcimento de danos elétricos em relação a SSUM. Conselheiro relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Alcibiades Santini. 2.2, no processo número 000-680-39.00/15 dígito 4, que trata da minuta da norma para a operação do sistema de esgotamento sanitário do tipo misto nos municípios conveniados com a GERGS, o Ministério Público solicitou a suspensão temporária da edição da norma, até que haja a finalização do estudo pela FEPAM, a fim de contribuir no regramento. Está marcada a reunião para o dia 2 de maio de 2016, segunda-feira, às 14 horas, no Ministério Público, com a presença do conselheiro relator Alcibiades Santini e do diretor de qualidade, Flávio Pereira. Então, esse é um comunicado a pedido do Ministério Público. 2.3, recebimento do e-mail da ANEEL, com abertura de audiência pública número 011/2016, com o propósito de obter subsídio para a proposta de resolução normativa que aprimora as resoluções normativas número 414/2010 e 472/2012, em relação ao procedimento para comprovar atendimento aos critérios de elegibilidade à concessão e fiscalização da tarifa social de energia elétrica, TSEE,
e revoga a Resolução Normativa número 295 de 2007, período de contribuições até o dia 4 de abril de 2016. Item 2.4 foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação segundo os processos. O processo 001880-39.00/15 dígito 8, conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo número 00292-39.00/15.2, conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo 000-612-39.00/12.2, conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. E processo número 0022.39-00/16.8, conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor João Nascimento da Silva. No item 3, como eu sou revisor de um dos processos, eu transfiro a coordenação e a condução desse trabalho para o nosso conselheiro vice-presidente e professor Isidoro da Silva, Zorzi. Bem, boa tarde ao presidente, aos conselheiros e a todos os colegas aqui presentes. Damos início, então, à análise de vários processos. O 0018-3900/15-7, o 0019-12-3900/15-9, o 001299-3900/15-5 e o 002359-3900/15-3, que tratam de recursos interpostos pelos usuários Denise Cussera Oliveira, Nilo Antônio Tessari, Anita da Silva Izaguirre e Isaías Menezes, em relação às cobranças para recuperação de consumo realizadas pela concessionária AS Sul. Então, com a palavra, o conselheiro relator, João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminentes colegas, ilustre diretor-geral, ilustres serventuários, colegas dessa casa, cabe-me um relato dos processos anunciados pelo ilustre presidente dos trabalhos, e o tema é irregularidades na medição de consumo de energia elétrica, recurso impetrado pelos usuários Denise Cussera Oliveira, Nilo Antônio Tessari, Anita da Silva Izaguirre e Isaías Menezes. Os processos estão reunidos em razão deste conselho ter definido que os processos desta natureza, que tenham a mesma fundamentação, podem ser agrupados para o voto conjunto. Então, o relatório que se apresenta. Os presentes expedientes tratam de cobranças para recuperação de consumo realizadas pela concessionária AES Sul, e as matérias a serem submetidas à análise deste Conselho possuem idêntica fundamentação. Desta forma, visando tão somente a agilidade do trâmite processual, tomou-se a iniciativa de apresentar em uma votação o exame em bloco desses processos, mantendo-se preservada a independência dos mesmos, bem como das decisões que serão proferidas. Os processos tiveram início com os recursos interpostos pelos usuários Denise Cussera de Oliveira,
Nilo Antônio Tetzari, Anita da Silva Izaguirre e Isaías Menezes, junto à ouvidoria da GERGS, contra a cobrança da ESSU, distribuidora de energia elétrica, referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica que resultaram na cobrança de recuperação de consumo nos valores de R$ 3.852,50, R$ 5.029,25, R$ 1.432,77 e R$ 1.794,55, respectivamente. As alegações, em síntese, são as que seguem. A usuária Denise Cutter Oliveira diz nunca foi notificada da suposta irregularidade. A única informação que recebeu foi o aviso de vencimento referente ao TOI em 25 de 11 de 2013, então protocolou junto à SSU solicitação de substituição da caixa de medidores de energia por exigência da empresa. Mesmo com a substituição do medidor, na data de 11 de setembro de 2014, o consumo se manteve no mesmo patamar do medidor antigo. Não há comprovação da irregularidade. Somente os agentes da concessionária tiveram contato com o medidor. Cita o Código de Defesa do Consumidor, requer a declaração de nulidade do termo de ocorrência de irregularidade e a desconstituição do débito. O usuário Nilo Antônio Tetzari diz: não cometeu irregularidade e só tomou conhecimento do fato no recebimento de correspondências enviadas pela concessionária. A ação do tempo enseja o enferrujamento do arame em que é preso o lacre. A lista dos equipamentos para o levantamento de carga instalada foi feita com base na percepção de seu neto, que acompanhou a inspeção, sem uma checagem em loco. Existem inconsistências nos documentos de levantamento de carga instalada e tabela de carga instalada, quanto à descrição dos itens. Requer o cancelamento do débito. A usuária, Anita da Silva Izaguirre, foi surpreendida com os termos da ocorrência. Em conteúdo sucinto, lhe foi atribuída a responsabilidade pela irregularidade. Não foi oportunizado acompanhar qualquer trabalho de inspeção técnica a permitir que as averiguações fossem acompanhadas por assistente técnico de sua confiança. Discorda do valor cobrado. Refere a necessidade de que seja apurada a culpa do consumidor. Requer a desconstituição do valor cobrado. O usuário Isaías Menezes jamais efetuou qualquer ato de tentativa de reduzir o consumo de energia elétrica. As pessoas que estiverem em sua casa deram-lhe um documento para assinar, sem lerem o conteúdo e sem lhe dar a oportunidade de ler, pois é semi-analfabeto. Não há base legal para caracterizar a irregularidade em razão de suposto decréscimo de consumo de energia elétrica. Requer seja anulado o termo de ocorrência
de irregularidade, tornando sem efeito a cobrança. Por sua vez, a concessionária se manifestou encaminhando cópia de diversos documentos, como termo de ocorrência e inspeção, TOI, memória de cálculo, laudo técnico do Laboratório Labelo PUC-RS, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da GERGS. Refere que os usuários manifestaram em formulário padronizado não desejar participar da avaliação técnica do medidor. A ouvidoria da GERGS se manifestou nos processos através das informações 349, 389, 235 e 437, todas de 2015, esclarecendo em geral que observa-se uma não conformidade de procedimento da concessionária relativamente à obrigatoriedade de encaminhamento de carta convite ao usuário, informando a data, hora e local da realização da perícia técnica do medidor, neste caso, realizado pelo Laboratório Labelo PUC-RS, conforme o procedimento previsto no artigo 7, artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Diz ainda que ainda que o consumidor tenha assinado um formulário padrão da empresa, cujo preenchimento informa sua opção por não acompanhar a avaliação do medidor, tal procedimento não isenta a concessionária de cumprir com a obrigação de avisar o consumidor com antecedência de 10 dias sobre o local, data e horário da realização da perícia técnica do equipamento. Ainda, já existe parecer da Procuradoria Federal da ANEEL orientando o cancelamento das cobranças por irregularidade no caso da concessionária não ter enviado carta convite com a data para a realização de perícia pelo Laboratório Labelo PUC-RS. Em relação ao processo referente ao usuário Nilo Antônio Tessari, a concessionária, além de não encaminhar a comunicação da data para a realização da perícia, deixou também de encaminhar a cópia do laudo pericial. A AGERGS opina pela desconstituição das cobranças por irregularidade, considerando-se o descumprimento por parte da concessionária do parágrafo 7, artigo 109, da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. É o relatório, senhor presidente. Temos inscritos? Como não temos inscritos, nós retorno a palavra ao relator para a sua fundamentação. Fundamentação. A matéria foi devidamente analisada nos pareceres da ouvidoria da GERGS, aos quais me reporto integralmente. Conforme constou nas informações técnicas, o simples fato do usuário ter assinado o formulário padrão da empresa não isenta a concessionária de observar o parágrafo 7º do artigo 129 da Resolução número 414/2010 da ANEEL, o qual estipula que a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora
da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseja, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Tal exigência consta, inclusive, na súmula número 16/2015 da diretoria da ANEEL, restando assim incontroverso o tema em questão. Cabe destacar que o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos nas normas do setor elétrico é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da concessionária. Ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso. Por conseguinte, deve ser mantido o cancelamento da cobrança imposta pela empresa. A concessionária, na condição de prestadora de serviço público, tem o dever de ser diligente na execução dos procedimentos fiscalizatórios, adotando as medidas previstas pela ANEEL, sob pena de acarretar prejuízos a todo o sistema, com a consequente repercussão no valor da tarifa. Sendo assim, voto por, no processo 18.3900/15-7, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Denise Cútira Oliveira, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 3.852,50 pela S-Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução da ANEEL. 2. No processo 19.12.3900/15-9, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Nilo Antônio Tetzari, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 5.029,25 pela S-Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º do artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. No processo 12.99.3900/15-5, conhecer e dar provimento ao recurso pela usuária, interposto pela usuária Anita da Silva Izaguirre, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 1.432,77 pela AES Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução Normativa da ANEEL número 414/2010. 4. No processo 2359-3900/15-3, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por usuários aí eminentes, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 1.794,55 pela AES Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução Normativa da ANEEL número 414/2010. 5.
recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa, a fim de evitar custos aos demais usuários do sistema. 5. 6. Oficiar as partes da presente decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso ANEEL, a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente, e nobres senhores conselheiros. Então, agora passo a palavra aos revisores. Primeiro, ao revisor Alcibiades Santini. Eu acho que depois de acompanhada a apresentação do relatório, fundamentação e voto, não cabe mais nenhuma ressalva, né? Eu acho que está extremamente bem fundamentado, e principalmente também na recomendação. E de imediato, em relação aos processos 18/39/00.0015/7 e o processo 19/12/39.00/15/9, reporto ao relatório do conselheiro relator, o qual li e acolho, acompanhando o seu voto. Obrigado. A colega conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Quanto aos processos 1299-3900-15-5 e 2359-3900-15-3, dos quais sou revisora, reporto meu relatório do conselheiro João Nascimento, qual li e acolho, acompanhando seu voto. Então, abrimos um espaço para considerações. Antes de alguém, conselheira. Presidente, só uma questão de ordem. Eu sugiro que a gente encaminhe a votação dos 2 primeiros processos e depois seja devolvida a presidência ao conselheiro Santini, visto que aí ele fica, não é nem relator nem revisor, e permite o voto do conselheiro Zorzi. Minha sugestão é que seja votado em 2 blocos, então. De minha parte, aceita a sugestão. Alguma consideração mais? Então, eu devolvo... vamos primeiro votar os 2 primeiros processos. Então, está aberto o espaço para a votação. O conselheiro relator, mantém o seu voto? Mantenho o voto, excelência. Conselheiro relator? Acompanho o voto do relator. Conselheira? Com o relator e o revisor. Então, nesse momento, eu devolvo a condução dos trabalhos ao conselheiro presidente. Muito obrigado, conselheiro Isidoro. Então, submetemos agora a votação do processo 0029-39.00/15/9 e processo 002359.39.00/15.3, cujo relator João Nascimento da Silva e cuja revisora Eleonora da Silva Martins. Alguns comentários preliminares e finais? Então, conselheiro relator. Mantenho o voto, excelência. Mantenho o voto. Conselheira revisora. Mantenho o voto. Conselheiro Isidoro. Acompanho o voto. Aprovado por unanimidade. Então, passamos para o item 3.2, assuntos gerais. 3.21, deliberar sobre data para audiência pública referente ao processo número 13.3900/00254, dígito 1, e processo 00374.39.00/15, dígito 9, que trata das tabelas de receitas indiretas da Corsan. Relator, conselheiro João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. A sugestão de data é para o dia 13 de abril, às 14 horas, na sede da Gérex. Alguma consideração? Essa é a sugestão de audiência, data, hora e local. Conselheiro João Nascimento. Senhor presidente, saudar Vossa Excelência, os nobres colegas da casa. Eu só queria fazer uma breve manifestação sobre esse tema. Esse processo faz tempo que está conosco. E durante esse tempo trocamos muita opinião
conselheira relatora Eleonora, comigo. E também mandamos vários expedientes à Corsan, buscando mais esclarecimentos, fornecimento de maior documentação, porque é um projeto que revela, já vou falando isso, algumas tensões, porque nós estamos mexendo naquelas tabelas, que nós muitas vezes falamos, acho que todos nós, à exceção do conselheiro Isidoro, que não teve a oportunidade, mas fizemos referência aos valores elevados das multas cobradas pela Corsan. Então, nós estamos fazendo isso, não é? Foi muito penoso isso, porque levou muito tempo e nenhum de nós gosta de ficar muito tempo com o processo, né, sob tutela, mas nós precisamos chegar buscar um consenso aqui nesse Conselho, já que tínhamos um consenso anterior de que as tabelas previam valores exacerbados. Então, os colegas não se surpreendam, não é que nós estamos fazendo algumas exigências e esta audiência pública vai nos possibilitar, se houver a discussão, aclarar mais isso para que a gente possa votar com maior grau de convicção. Era apenas isso, senhor presidente. Eu já quero agradecer a contribuição que a revisora do processo me emprestou, não é, com a sua experiência maior, e que me ajudaram muito a chegar nas tabelas que nós estamos propondo. Perfeito. Ratificado também por nós, porque a gente acompanhou isso, acho extremamente oportuno, e dá um encaminhamento final. Item 3.2.2, deliberação da minuta do projeto de lei de reajuste do vencimento. Não, esse aí foi excluído. Excluído esse aí. O PAN foi excluído. Não, sobre a audiência pública. O quê? Sim, deliberar, está aprovado, sim. Eu considero que está aprovado a sugestão do conselheiro relator e da conselheira revisora. Então, ficou a audiência pública dia 13 de abril, às 14 horas, na sede da Gergs. Então, toda a nossa infraestrutura tem que dar o suporte necessário de logística para o bom andamento dos trabalhos. Aprovado, então, o 3.2.1. 3.2.2, deliberação da minuta do projeto de lei do reajuste do vencimento dos conselheiros e servidores da Gergs. Eu queria apenas fazer um pano de fundo, recuperar um pouquinho, que esse é um assunto que envolveu toda a casa, conselheiros, enfim, servidores, e eu queria apenas como é que iniciou e como é que nós chegamos nesse ponto aqui, que é importante. Foi deliberado por esse conselho, com algum prazo, etc., que dentro do possível a gente cumpriu com todos os atores, onde nasceria uma proposta conjunta entre a associação e o corpo dos funcionários e a diretoria e demais servidores da casa. Teve um certo momento, a proposta veio apresentada, mais ou menos dentro do prazo, dia 15 do 3, e aí a gente verificou que tinha uma tendência de uma proposta mais exclusiva da associação. Isso não é nenhum desmérito, muito pelo contrário. Aí a gente chamou a diretoria geral para analisar e encaminhou para fazer uma apreciação. A diretoria geral, junto com os diretores, apresentou uma nova proposta, que nessa nova proposta houve um erro de cálculo para os servidores, colaboradores de nível médio, que imediatamente ou posteriormente foi corrigido. Feito isso aí, a gente conjugou, tivemos uma reunião administrativa com o Conselho Superior e, frente ao cenário que se apresenta, cada minuto que passa, mais difícil, né, e mais tempo nós estamos perdendo e com o risco, né, de comprometer o êxito do encaminhamento. Então, hoje de manhã, de novo, a gente fez uma reunião e aí eu quero fazer um agradecimento a todos os atores, né, todos os atores que participaram. Acho que nenhum, de forma direta ou indireta, deixou de contribuir. E aí, na primeira reunião administrativa do Conselho, a gente, por unanimidade, pediu uma gentileza ao conselheiro João para examinar as duas propostas e fazer um encaminhamento rápido, né, através de uma minuta de projeto de lei e a justificativa,
que foi plenamente aceita por nós, hoje apenas ajustando os vencimentos dos conselheiros, que a gente não pactuava naquele valor, mantendo a gratificação chamada de GRAF na condição que está hoje, né? E a GEA também, né, 10% e 20%, 10% para especialização e 20% mantendo o que tem hoje. Então, mais ou menos, é a proposta no seu bojo principal. E nós temos urgência e já pactuamos, por isso que a gente quer fazer, vou dar a palavra aqui para os conselheiros, complementar alguma coisa assim mais essencial, porque nós ainda temos que fazer o ofício e encaminhar o secretário ainda hoje. Aproveitando uma reunião às 11 horas, que aconteceu perto do meio-dia, né, Eleonora? Mas foi muito proveitosa. Nós já compartilhamos desse encaminhamento formal, e aqui um desafio a todos nós, né, seja conselheiros e servidores. O cenário como está cada vez, né, nos restringindo mais, e por isso a nossa pressa. E aí, só para dar um dado, ontem, parece que a 0 hora, ou anteontem, hoje é terça, foi ontem, eu acho que foi, ela publicou que o Poder Executivo autorizava 52 contratações pela FEPAM. E aí eu escrevi, inclusive, no despacho, que é interessante a gente criar um grupo interno, né, para pensar criativamente e estrategicamente de como, após o encaminhamento formal, de como a gente pode construir redes e contatos para minimizar risco. Então, esse é um desafio permanente de todos. Então, só queria colocar isso aí. O projeto, ele é um projeto ambicioso, poderá, pelas dificuldades todas aí expostas, a gente ter que negociar alguma coisa. Então, acho que nós estamos preparados, mas eu acho que ele está bem fundamentado. Nós consideramos uma aprovação assim harmônica, né? Não tenho nenhuma dúvida, e o mérito é de quem ajudou a construir. Então, aqui os agradecimentos a todos, e eu passo a palavra para o... eu acho que vamos seguir só para fazer uma síntese, né? Porque eu acho que isso aqui vai ficar disponível a todos, e nós temos que ratificar isso e aprovar no Conselho, e logo em seguida mandar isso para o secretário da CEPLAN. Então, vou começar pela conselheira Eleonora, conselheiro João, e conselheiro Isidoro, talvez, e o diretor, e depois a gente faz uma convergência para a votação. A única que não está no projeto, e eu senti uma falta, não vi a contemplação da GAFRE para os conselheiros. Os conselheiros é por causa da GAF que cada um pode cometer. Não, eu acho importante a gente esclarecer aqui para todos, né, para casa, que a proposta que foi aprovada já, por nós, né, em reunião administrativa, que está sendo submetida agora aqui ao plenário, é a proposta na íntegra, a proposta que foi construída em conjunto pela casa aqui, e houve uma ampla discussão entre todas as áreas, né, acho que com a participação de praticamente todos da casa. E eu acho importante ressaltar que a proposta que está sendo aprovada aqui é essa proposta que foi construída em conjunto por todos, né? Na última reunião foi apresentado o presidente apresentou uma outra proposta que foi elaborada pela diretoria. Era uma proposta alternativa, que também tem o seu mérito, mas que não foi discutida amplamente com todos. Então, eu acho que eu fico satisfeita pelo encaminhamento que foi dado. Então, acho que é importante deixar claro que a proposta que está sendo aprovada é a proposta construída pela associação ou pela casa em conjunto, com a ressalva do salário dos conselheiros, que já tínhamos debatido aqui no plenário. Então, no conteúdo, essa é a proposta aprovada. Na forma, o conselheiro João fez algumas adequações, né, do texto, da justificativa, e é isso que estamos aprovando hoje. Acho importante
esclarecer. Obrigado, conselheira Eleonora. Conselheiro João. Senhor presidente, nobres colegas, dos colegas servidores da casa, a primeira coisa que eu tenho para dizer a respeito disso é dar um destaque especial ao interesse que Vossa Excelência, senhor presidente, tomou sobre esse assunto, e bem assim do nosso ilustre vice-presidente. Faço questão de dizer isto aqui publicamente, porque, para que se reconheça efetivamente, não é, que nós estamos decidindo aqui, de uma forma consensual, o que acrescenta a cada um de nós um pouquinho mais na nossa espiritualidade, na nossa forma de ser, como, sobremodo, acrescenta a própria Gerges, que faça caminhar com mais tranquilidade. Conselheiro Eleonora, é dispensável fazer manifestação a seu respeito, porque ela é uma guerreira nessas matérias que dizem respeito aos servidores. Então, vamos deixar claro, sim, claro agora, senhor presidente, esta proposta é a proposta ideal que nós estamos encaminhando. E Vossa Excelência, assim como o ilustre vice-presidente da Casa, que eu tenho, que serão os intérpretes junto ao governo, levam o meu aval prévio para a negociação que se fizer necessária para que possa acontecer o reajuste dos servidores. Até, se preciso, renunciar ao reajuste dos conselheiros, o que seria uma impropriedade, mas para que se possa obter um reajuste. Vossa Excelência tem o meu aval prévio, antecipado, não é? Para, dentro dessa proposta, fazer as negociações que se fizerem necessárias. Porque o próprio Tribunal de Contas já, em mais de uma oportunidade, alertou a Casa por não estar utilizando devidamente os recursos que tem arrecadado. Então, eu acho que nós não estamos pedindo nada demais. Se o governo entender que é necessário, que é preciso equacionar os números aqui trazidos, eu, de antemão, já manifesto aqui a minha postura favorável e meu voto de confiança em Vossas Excelências. É o que eu tinha para dizer sobre isso. Redigi também, vou dizer agora, a seu pedido, uma sugestão do ofício encaminhador, não é, que só deverá ser formalizado lá pela sua assessoria. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelas colaborações, pelas palavras e pela atitude corajosa. Acho que isso é importante. Depois, no final, eu vou fazer uma convergência também da minha posição. Conselheiro Isidoro. Eu não tenho nenhuma consideração a fazer sobre o projeto. Já estou chegando agora, estou há pouco tempo aqui. Eu só tenho que acreditar o que está sendo dito e apoiar essa proposta que está sendo encaminhada. Perfeito. Que foi construída por todos e balizada agora pelo Conselho. Está ótimo. Bom, antes de colocar a votação final, eu só quero dizer o seguinte, me surpreendeu a atitude corajosa, né? Eu acho que é extrema, mas talvez necessária nesse momento, do conselheiro João. Eu não vejo a menor dúvida que a gente tem que trabalhar todos nessa convergência de construir, de costurar e articular. Mas nós temos que ter posturas e atitudes corajosas, sim. Né? Eu acho que nós temos justificativas e fundamentos extremamente vitais para o êxito dessa caminhada, apesar de um cenário estritamente delicado. E eu queria dizer o seguinte, se tiver que me retirar do Conselho e deixar um quadro aprovado, sou parceiro do conselheiro João. Não tem a menor dúvida que eu acho que o maior patrimônio está na Casa, com uma contrapartida que tem que ser permanente, não é só nesse momento. Eu digo o seguinte, ser servidor público é um grande orgulho para qualquer pessoa.
Nós somos escolhidos pela sociedade para servir a sociedade que nos paga. Então, nós temos que ter não só o desempenho de todas as atribuições do nosso cargo, mas ser sempre proativo e solidário com a instituição que nós servimos e a sociedade que nós servimos. Então, com certeza, e eu acredito nessa aprovação, nós vamos ter que dar resposta também, como estamos dando, de uma forma cada vez mais qualificada e mais rápida possível, para que nós sejamos uma ilha dentro de um contexto de serviço público que a minha perspectiva é que há uma tendência de piora. E eu acho que nós podemos sim ser um diferencial nesse contexto de administração pública. Feito isso aí, então, vamos à votação da proposta, que é uma proposta da casa como um todo, que nós temos que aprová-la e depois fazer o encaminhamento imediato, porque nós temos aqui a colaboração do conselheiro João, não só na proposta como um todo, mas também já no encaminhamento do ofício ao nosso secretário de Planejamento. Conselheira Eleonora, aprova a proposta do projeto de lei? Aprovo. Conselheiro João? Aprovo, senhor presidente. Conselheiro? Também. Aprovado, então, por unanimidade. Assuntos gerais? Eu queria levantar uma questão dos Claro. assuntos gerais. Nós analisamos aqui hoje 4 processos e cancelamos a cobrança que a AS Sul quer fazer nesses processos aqui. Mas esse não é o primeiro, nem é o segundo e nem é o terceiro. Não. E por que essa empresa continua cometendo sempre a mesma Eu acho que impropriedade? eu posso responder, Porque a Leonora. só hoje aqui ela está perdendo 12 E mil. deverão vir outros, mas já se tomou uma medida, eu acho que o mês passado, ou esse mês de março, onde a nossa ouvidoria, mais as áreas técnicas, já conseguiram equilibrar essa falha de instrução processual, e acredito que as novas demandas não serão no mesmo encaminhamento e na mesma instrução que dos processos que chegaram anterior a essa data da reunião. Então, isso se provocou, porque é uma forma, a exemplo que existe na energia elétrica, existe na Corsan. Então, a equipe técnica, a ouvidoria, enfim, e mais os representantes, corpo diretivo e ouvidoria da AS Sul, e caso Corsan, estão construindo uma solução para que não venha mais processo dessa forma. Porque esse prejuízo que hoje, se são procedentes ou não, mas digamos se são procedentes, esse prejuízo é arcado pela AS Sul, pela concessionária, e que será rateado entre todos os usuários. Então, isso já teve uma providência, não teve uma deliberação oficial do Conselho, mas teve uma providência prática de superar esse entrave. Tudo bem. Pois não. Então, só complementando, é que uma outra explicação é porque nós temos uma demanda de processos antigos na casa para serem julgados ainda, e mesmo que a concessionária já tenha revisto o seu procedimento, esses processos que já, essas cobranças provavelmente são cobranças de 2014 ou até anteriores e que recém estão sendo julgados. Perfeito. Mais alguma consideração? Não, senhor presidente, só para desejar a Vossa Excelência, aos pais, uma Páscoa fraterna, né, um espírito voltado para a paz, para o entendimento. Né, e a Vossa Excelência, o vice-presidente, que tem a incumbência de ser os nossos gladiadores, desejar muita sorte na negociação com o governo do Estado. Era isso. Eu acho que é importante, né? A gente, ao encerrar, tem que desejar aí uma Páscoa, né, de tranquilidade, encerrando a última reunião antes da Páscoa, eu acho que com uma notícia boa, ou menos com uma decisão importante e boa, e que a gente volta semana que vem mais energizado e cheio de saúde para compartilhar por longas jornadas. Muito... Pois não. Eu tenho aqui para distribuir para o Conselho uma minuta de deliberação de o teletrabalho ou o trabalho, né? Então, a forma, acho que mais adequada de encaminhar é por deliberação do Conselho. Então, eu estou distribuindo uma minuta para exame e retorno posterior para deliberação. Então, só queria avisar. E também a gente fez, a partir das reuniões, um ajuste no PAN,
e vou distribuir aos conselheiros também que a tendência é que se coloque na pauta de terça, da próxima terça. Isso. Então, se ainda tiver algum ajuste até lá, por favor, né? Fizemos, eu acho que só para ajudar. Primeiro, o teletrabalho foi uma iniciativa de todas as diretorias de pensar uma forma também mais inteligente e, digamos, de administração por resultado e descentralizado, com resultados quantitativo e qualitativo. E a ideia é que poderia distribuir essa minuta a um conselheiro ou conselheira relatora e revisor. A outra é fazer uma distribuição entre nós, essa forma, foi a assessoria a Secretaria Executiva também nos auxiliou, distribuir entre nós, fazer uma análise e depois, sim, aí a gente discutia administrativamente e depois, posteriormente, no Conselho. E o PAN, que estava previsto para hoje, nós tiramos em função essa demanda que nós temos agora com o PL, o projeto de lei, mais um encaminhamento e depois uma reunião com o secretário de Transporte. Então, o PAN, na reunião administrativa ontem, com todos os diretores, a conselheira Eleonora e o Santini representou o Conselho, nós ponderamos, foram feitos os ajustes, repassa, na tranquilidade da Páscoa a gente lê, questiona alguma coisa, se for necessário a gente faz uma reunião administrativa entre o Conselho. Caso contrário, já está pautado para a próxima terça-feira. É isso, diretor? Isso. Então, boa Páscoa a todos, muito obrigado e até terça-feira da semana que vem.